se eu ser um bom orador na área jurídica, não quer dizer que eu vou ser um bom orador em outra área? Teoricamente, não ou necessariamente. Não necessariamente. Porque, assim, existem técnicas que são universais, questões que são universais da base, e existem questões que são utilizadas... Por exemplo, a galera que trabalha com venda trabalha muito a persuasão, trabalha muito alguns gatilhos propositais. O pessoal do direito já trabalha outros gatilhos, outras formas de chamar a atenção diferentes do venda. Só botando aqui um paralelo. Sim. O do venda, aí ele vai usar a gravata limão, ele vai botar a máscara do personagem, ele vai usar a gravata de bichinho, ele vai fazer coisa que chame a atenção. E não está errado. Aí está o X da questão, não está errado utilizar essas ferramentas. Quando eu trago isso para o direito é que eu começo a ter problema. Porque nem tudo se aplica no direito, nem tudo se aplica para o médico, nem tudo se aplica para o político, que é uma outra área de atuação que eu e meu sócio temos na parte de oratória. Tem questões que o político não pode falar, que o político não pode fazer. Então, realmente, cada nicho de trabalho ele tem que filtrar quais as técnicas de oratória devem ser utilizadas. Agora, muitas técnicas se comunicam entre todos, mas aí que está o X da questão. Se você faz direcionado, a chance de você potencializar é muito grande. Porque, como eu te falei, eu já li em grandes livros, cara, de grandes profissionais, essa questão da técnica de você olhar num ponto fixo. Isso vai acabar contigo no tribunal do júri numa sustentação oral. Vai acabar. Então, eu preciso filtrar. Se eu estou falando aqui com advogados, eu preciso filtrar que tipo de técnica eu vou aplicar. Mas, vamos supor, você às vezes não vai exercer essa questão da oratória com excelência, ok? Mas para você ser um bom orador, para qualquer tipo de situação, teria um conteúdo básico, vamos dizer assim, você não vai ser excelente, você não vai ser aquele... Sim. Porque se a pessoa é um bom orador, às vezes ele chega no tribunal do júri, ele não vai sair muito bem, mas também ele não vai se sair mal, que daria Sim. pelo menos um embasamento mínimo para que ele consiga se pronunciar perante outras pessoas, entendeu? Sim, sim. Por isso que o curso, inclusive, que a gente faz, a maioria dos cursos de oratória são assim, separados, divididos em módulo. Eu tenho a oratória básica, que é onde eu trabalho a gesticulação, a linguagem corporal, onde eu trabalho a parte do semblante, da distribuição do olhar, como utilizar o olhar, a modulação vocal, para poder ter uma base. Então, ali quando eu trabalho a forma correta de utilizar a voz, a respiração, o olhar e a linguagem corporal, eu tenho uma base quase universal. Não é universal, mas é quase universal. E aí eu começo a aumentar o nível de acordo com os módulos que eu vou trabalhando. A oratória é um pouco psicólogo, né? Tem que ser um pouco psicólogo, porque às vezes essa questão que tu tá dizendo, da velocidade que a pessoa fala, isso vai muito se a pessoa... No meu caso, eu sou hiperativo, né? Eu sou muito rápido de raciocínio, então Sim. às vezes você tende a falar com a mesma velocidade que você está pensando. Então eu tenho que me policiar e tentar segurar, mas é bem complicado essa situação. É um exercício, né? Na verdade é isso, é um exercício. Mas tem técnica, né? Para Exatamente, isso. Tem técnica. Né? Não, mas tem técnica, porque, vamos lá, você vai fazer o curso de oratória com a gente. Na avaliação, eu vou perceber que ou tu és ansioso, ou tu és hiperativo. A gente tem conteúdo para isso. Tem uma equipe técnica de psicólogo que ajuda a gente nisso. É isso que eu queria saber. Tem um ajuda técnico profissional. Então, o que acontece? Eu já vou, como a ficha de avaliação continuada é individual, eu já vou colocar aqui. Exemplo, faltou o ar no final da frase. Está juntando muitas palavras, está falando muito rápido, tem alguma coisa errada. Aí é feita a avaliação em cada aula. Paulo, vamos lá, tens alguma dificuldade com isso, com aquilo outro? Tá? A gente começa e depois conversa no individual. Por quê? Se o Paulo é uma pessoa ansiosa, tem essa dificuldade de modular a velocidade da voz, por exemplo, a gente vai passar exercícios específicos para essa dificuldade. Exemplo, a gente indica a pessoa fazer leitura de poema, de poesia. Olha, você vai tirar 20 minutos, agora pelo menos 3 vezes na semana, para você declamar, recitar um poema, uma poesia. Pausadamente a gente explica como fazer. E a pessoa começa a trabalhar isso, começa a desacelerar. Porque se tu perceber, por exemplo, eu gosto muito de palestrar. Quando eu estou palestrando, às vezes eu quero correr por causa do tempo, eu não posso falar de forma corrida. Sim. Do jeito que eu estou falando aqui, vocês viram que eu faço muita pausa. Sim. Fala um pouquinho. Tu viu como que eu falo rápido? Entende? Por que isso, Paulo? Porque quando você está num público de 50, 100 pessoas, nem todo mundo tem a mesma velocidade. Sim. E aí, o que acontece? Quando eu não consigo acompanhar o discurso na condição de interlocutor, pega aqui o celular, deixa eu olhar o WhatsApp.
Vê se alguém do grupo da bola, da família, falou alguma coisa. E já desconectou. Por isso que você vê oradores que a plateia... Você está o mesmo público, vamos lá. Você está numa sala de aula... Não, vamos sair da sala de aula. Vamos lá. Você está assistindo uma palestra. E aí o primeiro palestrante entrou, você vê metade do público o tempo todo aqui no celular. 40 minutos, 50 minutos, entrou o segundo palestrante. Todo mundo conectado, vidrado com aquele palestrante. Nossa, será que ele tem muito mais conteúdo que o primeiro? Não. Mas, por vezes... Mas ele tem mais interação. O primeiro tem muito mais conteúdo, menos didática e técnica de oratória, e o segundo talvez nem seja tão bom. O problema é que ele soube aplicar as técnicas necessárias para entreter, para prender a atenção do público. E ele sai de lá com a sensação, nossa, a segunda palestra foi incrível. Mas é um bom contador de primeira... história. Eu observo muito a pessoa que é bom para contar história, é sensacional para falar em público. Porque quando ele sente alguma dificuldade, ele conta um caso. E normalmente as pessoas são engraçadas, então elas conseguem trazer, puxar atenção, a empatia com as pessoas. Aí, sim. Então, e é um tema que está muito em voga, né? O storytelling. É por isso que eu estou perguntando a questão da oratória. Cara, tem pessoas que teriam facilidade de interagir com as pessoas mesmo. Já é natural dela, né? Vamos lá, Paulo. Vamos voltar 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Quem adorava contar história? Parábola do semeador. Jesus Cristo. Por que ele ensinava por meio de parábolas? Hoje, como o Daniel falou, né, o storytelling está na moda. Mas isso não começou agora. Pega a Bíblia Sagrada, 2.000 anos atrás. Você vai ver várias do filho pródigo. São muitas parábolas. Por que Jesus ensinava por meio de parábolas? E a gente traz aqui para o universo jurídico. Porque você consegue atrair a reflexão, a atenção. É muito... Cara, imagina, tu tá ali na sustentação oral. Vamos trazer sempre aqui para o universo jurídico. Tá ali na sustentação oral. Tá o dia todo falando do criminal de novo, falando o tempo todo de tráfico, de crime sexual, de sei lá, roubo, furto qualificado, contrabando, o tempo todo falando de coisa chata. De repente alguém chega ali e conta uma história. No meio da sustentação, conta uma história. Ele tira o peso, te leva a refletir. E, gente, é impressionante. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de palestrar, eu incluo muito isso e grava. Eu vou contando histórias da minha experiência profissional. Sim. Histórias engraçadas, que a gente acerta, que a gente erra. E depois o pessoal comenta comigo, uma semana, um mês depois, pô, mas nunca esqueci aquela história que tu contou, que tu, poxa, perdeu um cliente por causa dessa situação, nunca vou cometer esse erro. Se eu chego pro pessoal numa palestra, eu gosto muito de participar do curso de iniciação da Comissão de Jovens Advogados. Se eu chego com eles e falo, pessoal, deixem sempre o celular de vocês ligado no final de semana para vocês não perderem cliente. 2 horas depois ninguém lembra disso. Agora eu chego no curso e falo, gente, pô, eu estava num sábado, fechei um contrato com um condomínio, o contrato dizia que eu tinha que ser, o atendimento era de segunda a sexta, o síndico me ligou no sábado, pô, eu estava no churrasco, aí a pessoa começa a montar o cenário. Churrasco, churrasqueira, carne, piscina, ela começa a interagir contigo. Ela começa a montar aquele cenário. Aí eu vi meu celular ligando, era o síndico, pô, não vou atender hoje porque hoje é o sábado, é meu dia de lazer. E eu conto uma história que de fato aconteceu. O condomínio tinha sido intimado, era uma questão trabalhista, eles contrataram um advogado do condomínio, porque eu não atendi o telefone naquele dia. E, gente, o impacto disso, da história dentro do discurso, é impressionantemente diferente de você fazer o discurso retilíneo, só falando fatos, citando lei, enfim. Então, de forma inteligente, se você souber aplicar essas técnicas, você torna o discurso muito mais atrativo. Tu tem que trabalhar com os gatilhos e com a imaginação do teu público, sempre. Toda vez que você for falar em público, principalmente sustentação oral e tribunal do júri, tu tem que conseguir trabalhar a mente do teu interlocutor. Tem que ter empatia, né? Se colocar na cabeça... Gerar os gatilhos, vai gerando gatilho de reciprocidade, de humanidade, de medo, se for o caso. Tem que saber quais os gatilhos você vai gerar e quais histórias você vai colocar e em que momento elas vão ser colocadas. Se tu estrutura o teu discurso de forma inteligente, preparado para isso, você vai ter os 15 minutos da sustentação oral, todos os desembargadores aqui, vidrados na tua sustentação. Nenhum vai desconectar.